Olá pessoal, esse é o nosso terceiro módulo, etapas e estratégias de negociação. Possivelmente, você hoje, não importa que horas que seja do dia hoje, você deve ter negociado várias vezes sobre diversas situações. Mas as pessoas nem sempre sabem que estão negociando. A gente negocia sempre para um aumento de salário, para uma nova posição, um novo cargo na empresa. Você negocia com um amigo para o final de semana, você negocia com um parente, a gente negocia sempre. No entanto, são poucas pessoas que atingem o ápice da negociação, né? Que conseguem o que a negociação precisa. É o quê? Pensa comigo. O que é o objetivo de uma negociação? É chegarmos a um acordo. O que a gente pretende é que quando a gente discute as nossas diferenças, a gente consiga um lugar comum, um acordo. Mas por que muitas pessoas não negociam ou não sabem negociar? Você já se perguntou isso? Pergunte-se agora, por que as pessoas não negociam? Algumas razões para as pessoas não negociarem porque, primeiro ponto, é que elas não sabem negociar. E outra, é que ninguém ensina como negociar. Onde é que você aprende a negociar? A gente precisa pensar nisso. As pessoas não negociam porque elas não sabem, porque ninguém lhes ensinou a negociar. Outro ponto importante é que as pessoas não acreditam que seja possível aprender a negociar. Sentar e fazer exercícios de negociação, né? Tentar abertamente aprender com outros colegas como negociar. E esse é um exercício muito interessante. Nós vamos propor nas nossas atividades que você faça exercícios de negociação para ir tentando melhorar a sua condição como negociador, né? Então, nas atividades desse módulo, você vai ter exercícios que devem ser feitos necessariamente em duplas para você apresentar para mim como foi essa atividade de negociação entre as partes. E a mais forte razão para o fato das pessoas não negociarem é uma coisa muito simples, chamada medo. Nós temos medo de encarar o outro, de enfrentar o outro e de ouvir os seus argumentos. Às vezes, porque o motivo que nos levou para o conflito é tão frágil em termos de seus argumentos que a gente tem medo de encarar a outra parte. Por quê? Porque sabe que, no fundo, sabe que a outra parte pode ter melhores argumentos. Entender o processo de negociação, como a gente já começou e vamos concluir nesse nosso módulo, vai te ajudar a entender como as coisas funcionam, que valores ou variáveis estão presentes na hora da negociação e que explicam e justificam a razão de tantos medos nossos que nos impedem de chegar a boas negociações. Pois bem, a gente tem as três principais variáveis que fazem parte da negociação, que precisam ser entendidas. Qualquer que seja o objetivo da tua negociação, qualquer que seja a importância ou oportunidade da negociação, tem três variáveis básicas que condicionam o processo de negociação. O primeiro deles é o poder. O uso do poder, parte a parte, vai definir como uma e outra parte se comportará no episódio da negociação. A outra variável é o tempo. A gente antecipou já, mas o tempo é fundamental e ele vai determinar se a nossa negociação é mais longa ou menos longa, se uma parte terá mais ou menos coisas a declinar no seu pedido, na sua solicitação original, porque não dispõe de tempo para continuar negociando. E o terceiro ponto é informação. Uma variável extremamente importante na negociação é informação. Do nível de informação que eu tenho, dependerá o melhor ou pior sucesso no episódio da negociação. Vamos dar uma olhada no poder? A variável poder é extremamente importante. Os autores dividem ela de duas formas. Existe o poder pessoal e o poder circunstancial. O poder pessoal é aquela capacidade que o indivíduo tem por si mesmo, dele como persona, de exercer sobre o outro um domínio. O poder, existem 4 formas desse poder pessoal. O primeiro deles é a moralidade. Deixa eu te dar um exemplo bem simples do poder da moralidade. O seu pai ou a sua mãe, alguém da sua família, exerce sobre você um poder pessoal da moralidade. Quando a pessoa diz assim, faça isso,
Você vai lá e faz. Esse poder que essa pessoa tem sobre você é o poder chamado poder da moralidade. Existe isso nas empresas? Pensa um pouquinho. Você acha que existe o poder da moralidade nas empresas? Existe. Não está nos chefes, está no que a gente chama nas organizações, e você viu em vários módulos, no líder. O líder tem pessoalmente um poder sobre os liderados, chamado moralidade. Ele ganhou moral, aí vulgarmente a gente vai chamar, ele tem moral, já ouviram falar disso? O cara tem moral, ou ela tem muita moral com todo mundo aqui. Por quê? Porque ela tem um comportamento pessoal que faz com que os outros reconheçam essa autoridade moral que ela tem ou que ele tem sobre os liderados. Tudo bem? A outra forma de poder pessoal é o da atitude. Tem pessoa que não tem cargo, não tem nem tanta moral assim, mas ela tem uma atitude de poder sobre a outra. E eu não estou dizendo que ela é esse poder que é subjugador, que é de falar de forma mais arrogante com as pessoas. Não é isso não. Ela se porta com um poder de atitude. Ela coloca eixo nas coisas, ela ajuda as pessoas a encontrarem um consenso. Tem pessoas que são assim. E na negociação isso é extremamente importante. A forma como a outra parte senta para negociar, a forma como ela anda na direção do local onde a negociação vai acontecer é determinante para a situação de acordo que é necessário. Um outro poder importante no nível pessoal é o da persistência. Né? O persistente é o indivíduo que não desiste do seu objetivo, é o cara que mantém-se. E aí é o cara que muitas vezes esse poder pessoal da persistência está muito ligado à questão do tempo, se o negociador persistente puder dispor de tempo. Se ele puder fazer isso, ele vai persistentemente conduzir até conseguir os objetivos que ele espera. E por fim, não menos importante, no nível do poder pessoal, existe a persuasão. Persuasão é a capacidade que eu tenho, pessoalmente, de convencer o indivíduo através de argumentos, de que o que eu espero, o que eu quero é o que ele deve fazer. Então tem indivíduos que são portadores desse poder de persuasão. Tem um poder de persuasão que comumente a gente vai dizer assim, aquele ali tem uma lábia, viu, que derruba não sei o quê. É isso, a pessoa tem uma capacidade argumentativa forte, determinante para o episódio conflitivo. Outros tipos de poder são os poderes circunstanciais. Vejam como parece uma coisa muito difícil, mas você vai entender com muita tranquilidade. O poder, por exemplo, de posição. O chefe, o teu chefe, o gerente de onde você trabalha, ele tem uma posição na escala hierárquica da empresa. Esse é um poder circunstancial. Ele está hoje chefe. Ele pode ser demitido, como você também pode ser demitido. Por isso é um poder circunstancial. Na circunstância de ele ser seu gerente, ele tem um poder de chefia. Então ele diz assim, vai fazer tal serviço. Você pode não gostar, você pode não querer, mas você tem que ir. Esse poder pode ser exercido no momento da negociação. Então esse poder é o poder circunstancial de posição. Um outro é o do especialista. Se você estudou muito e se especializou numa área, por exemplo, você é mecânico de máquinas industriais de alta potência e é especializado num certo circuito elétrico. Então você tem o poder do especialista. Você vai dizer para todo mundo, ninguém toca na máquina, porque você tem um poder circunstancial, que é o da sua capacidade técnica de resolver. Poder circunstancial do especialista. Um outro é do precedente. Você não é especialista, você não tem o cargo de chefia, mas você já executou alguma ação anteriormente que é exatamente igual a essa. Então você ganha essa circunstância de ter ao seu favor o poder do precedente. Eu já fiz isso e deu certo. Se as pessoas que estão do teu lado entendem isso, reconhecem isso, você tem o poder da precedência. Um outro poder importante é o de conhecer as necessidades. Hoje você saiu bem cedo de casa e estava um sol de rachar, mas de repente fechou o tempo. O vendedor de guarda-chuvas pesquisou e verificou antes de você e entendeu que necessidade tinha. Ele entendeu, viu lá uma pesquisa, um dado do sistema meteorológico que ia chover durante a manhã. Você saiu sem guarda-chuva, sem nenhuma outra coisa. E ele, antecipadamente, conhecendo sua necessidade, te oferece um guarda-chuva no meio da rua um dia que você precisa circular muito pelas ruas da cidade.
Logo, ele tem sobre você um poder circunstancial de conhecer as suas necessidades. E um outro, por fim, poder é o poder de barganha, que é o poder de entender a situação e poder ultrapassar essa situação, negociar e ir negociando até que se chegue a algum lugar. E essa é circunstancial porque cada negociação é diferente, envolve situações diferentes, recursos diferentes, então eu posso barganhar. Eu cedo aqui, você cede ali, e tem gente que tem muito essa força circunstancial da barganha. Vamos lá? O outro ponto importante é o tempo, que a gente já destacou, mas é importantíssimo a gente frisar. Ele é essencial para o sucesso da negociação. Quando se aproxima o prazo limite da negociação, pode ocorrer inclusive uma inversão de papéis. Você tinha tempo quando começou a negociação, só que a outra parte, sabendo melhor suas necessidades, o poder do conhecimento, da circunstância do conhecer suas necessidades, sabia até quando você podia ir, eu tenho um limite, preciso fechar isso até tal dia. E ele vai arrastando a negociação até chegar no prazo limite. Ele tinha vantagem, agora chegando o prazo limite, ele perde a vantagem do tempo e ele vai ter que negociar de todo jeito. Essa é uma forma também de lidar na negociação. Quando as pessoas não podem, as pessoas podem não mudar, mas com o passar do tempo, as circunstâncias mudam. Então o tempo é extremamente importante para as melhores negociações. Se você pode não mudar, a outra parte pode não mudar, mas o tempo vai levar essa situação a circunstâncias completamente diferentes daquilo como começou a nossa negociação. E por fim, não menos importante, talvez mais importante do que o poder e o tempo, seja a informação. Imagine-se ir para uma mesa de negociação sem ter as informações precisas do que a outra parte precisa, do que você quer para negociar, do que está envolvido, o que acontecerá se nós não tomarmos uma decisão em tempo, o que acontecerá para uma e para a outra parte. Todas as informações estão conectadas às formas de poder e o tempo disponíveis para a solução. Então, a informação pode afetar a nossa avaliação da realidade. A gente pode tomar decisões com base em informação que você tem disponível. E aí, tem que pensar o quanto é importante você ter informação para tomar decisões na hora de negociar. Tudo bem? Nos vemos no próximo módulo. Um abraço, até mais.